Bom dia, meu irmão, minha irmã, desta segunda-feira, hoje, dia 9 de novembro. Queremos iniciar mais uma voz, São Pedro, elevarmos a Deus o nosso coração com o Salmo 45, os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. O Senhor para nós é refúgio e vigor. Sempre pronto mostrou-se um socorro na angústia, assim não temeremos se a terra estremece, se os montes desabam caindo nos mares. Os braços de um rio vêm trazer alegria à cidade de Deus, à morada do Altíssimo. Quem a pode abalar? Deus está no seu meio. Já bem antes da aurora, ele vem ajudá-la. Conosco está o Senhor do Universo, nosso refúgio é o Deus de Jacó. Vinde ver, contemplai os prodígios de Deus e a obra estupenda que fez no universo, reprime as guerras na face da terra. Acolhamos assim também o Santo Evangelho de São João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Estava próxima a festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e bombas e os cambistas que estavam aí sentados. Então fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam bombas: tirai isso daqui, não façais a casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destrui esse templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus, cheio de energia, expulsou todos aqueles que estavam profanando a casa do seu Pai, ou seja, o templo de Jerusalém. Em seguida, Jesus afirma que ele o destruiria o templo e no 3º dia o reconstruiria de novo. Claro que ninguém entendeu nada. Os discípulos se revoltaram e disseram que a construção daquele templo demorou muito tempo. E como ele pretendia reconstruí-lo em 3 dias, acontece que Jesus estava falando do seu corpo que seria morto e que no 3º dia ressurgiria glorioso. Jesus estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós também somos templos de Deus, do Espírito de Deus. Aí vem aquele incrédulo e pergunta: como posso dizer que o assassino, o bandido, pode ser templo de Deus? Pode sim, meu irmão, pelo simples fato de que aquele assassino, como eu e você, é obra da criação, uma obra de Deus, tá? Para você entender. Pelo menos entender é o que você não acredita. Somos todos, sim, criaturas de Deus, somos obras de Deus, e pelo batismo nós nos tornamos templos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, Filho de Deus, irmãos da Igreja.
Assim somos todos templos de Deus, uns mais, outros menos. É óbvio que aquele que está em estado de graça e acabou de receber a Santa Eucaristia, o corpo e o sangue de Cristo, é um bom templo de Deus. Não podemos dizer que é um templo perfeito, pois perfeito mesmo é só Deus. Aliás, toda a natureza pode ser entendida como um grande templo de Deus, pois a mão de Deus está em tudo, tudo foi obra da sua criação. Tomemos, por exemplo, o oceano com seus peixes. Eles vivem na água e não se afogam. Se alguém que não sabe nadar cair do barco em alto mar, com certeza irá se afogar, se não houver nenhum socorro. Já os peixes nadam embaixo da água sem nenhum problema. É porque Deus os preparou para respirar dentro da água. É a respiração aquática, por meio de brônquias, os quais retiram o oxigênio contido na água. Como sabemos, a água é composta de oxigênio e hidrogênio. E por falar em hidrogênio, já é o segundo brasileiro que inventa o carro movido a água. Ou melhor, o motor adequado que separa o hidrogênio, que faz a combustão para mover os pistões e mover o carro de forma totalmente barata. Dizem que o primeiro brasileiro que inventou o carro a água teve que ficar quietinho. Isso é sem comercializar o seu produto, porém lhe deram o direito de andar com o seu carrinho movido a água. Quando ao segundo que adaptou o motor do seu carro para andar com o hidrogênio retirado da água, isso é notícia recente, setembro de 2020, dizem que os noticiários que ele foi visitado por vários técnicos de alguns países que vieram conversar com ele. Não só disseram que tipo de conversa foi essa. Ao que parece, não foi uma conversa para comercializar um novo motor movido a água, ou será? Por isso, traria grandes prejuízos aos petrolales. Queridos irmãos e irmãs, vamos respeitar o nosso corpo, o templo do tuplo do Espírito de Deus, tuplo por ele ser obra de Deus e por termos recebido Jesus, que é Deus por meio da Santa Eucaristia. Por isso agradecemos mais uma vez a este novo dia, desta segunda-feira, esta nova semana que iniciamos, por nós sermos obra de Deus, criaturas de Deus, imagem e semelhança de Deus, rezando então nossa Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E assim queremos parabenizar os nossos aniversariantes, aniversário de casamento deste dia 9, Adroaldo Ribeiro Castilho e Ana Maria Quis Castilho, seus 30 anos. Antônio Ferreira com Marisabel Ferreira, seus 36 anos. Argemiro Roça com Iraci Roça, os seus 51 anos. E Simira Cavalli, aliás, que aqui tem um erro, a dona Simira Cavalli, que está hoje de aniversário. Como também os outros aniversariantes de nascimento. Então, Victor Borges Cardoso, Alceu Foz, Prenda Schengel,
Divanir Hanel, Eduardo Perdolussi Celau, Eliser Daniel dos Reis, e o que mais aqui? Augusto de Souza, Bruno Rochait, Carlos Augusto Bortland, Silvana, nós temos aqui o sobrenome dela, Gabriela Moresco, Hildo Sartori, Jéssica, José Luiz Félix, Kathleen Oliveira dos Reis, Magali Rafaela dos Santos Bertoldi, Marisandra Schmitz Pinheiro, Paulo Sérgio Dalbissol e Sadi Sartori e Vanderlei Lopes. A todos esses, então, desejamos muitos parabéns, muitas felicitações pela passagem dos seus aniversários. Desejamos a eles muita luz, muita paz, muita alegria nas suas vidas, como também em suas famílias, em suas atividades. E assim a bênção de Deus Todo-Poderoso, desça sobre cada um de vocês, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se assim for da vontade de Deus.